Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as colegas e os colegas deputados, os serviços, um cumprimento muito especial à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, agradecendo a síntese das conclusões deste Conselho Europeu que aqui nos trouxe. E começo por relembrar que o lema da nossa presidência, da presidência portuguesa, é tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital. Sendo que isto significa, na minha opinião, que o Governo tem que ser lesto, tem que ser rápido a tomar decisões e, sobretudo, a tentar combater a maior crise que se abateu sobre a União Europeia desde que ela existe. Tempo de agir, porque em cada hora, cada dia, cada semana morrem milhares de seres humanos. Estamos, paralelamente a esta crise sanitária, a viver uma crise, como já aqui foi dito, económica e social absolutamente gigantesca. Mas eu pergunto, devemos acreditar nas palavras do Governo contidas na expressão tempo de agir, e explico porquê. O Governo já deu mostras nestes últimos tempos, apesar de inicial complacência do PSD, que não sabe planear, antecipar, preparar ou sequer executar um simples plano de ação. Nos hospitais, nas escolas, nos lares. E eu pergunto, podemos acreditar numa presidência portuguesa que quer brindar-nos com sucessos quando, em Portugal, nos deparamos com um governo que é um Conselho de Ministros de meras intenções? Porque o Presidente do Conselho da União em exercício, que diz que é tempo de agir, é a mesma pessoa, é o mesmo decisor político, é o Primeiro-Ministro de Portugal que não soube manifestamente preparar o país para esta segunda vaga de pandemia. Se não vejamos, o Governo diz que é tempo de agir na recuperação. E foi o mesmo Governo que apresentou há 3 meses a chamada Visão Estratégica para o Plano de Recuperação 2020-2030, assim como o Plano de Recuperação e Resiliência. Eu perguntamos nós, o que é feito do Plano de Recuperação? O que é feito do Plano de Recuperação e Resiliência? Sobretudo neste último, que se centra em 3 dimensões: a resiliência propriamente dita, a transição climática e a transição digital, e na primeira vertente, combater as vulnerabilidades sociais, o potencial produtivo e emprego e a competitividade e a coesão territorial. O roteiro das vulnerabilidades sociais inclui, como não podia deixar de ser, a defesa do Serviço Nacional de Saúde, mas o que é que tivemos desde então? Eu acho que a resposta do Governo foi zero. Mas, ao contrário do meu colega deputado, achamos que o plano de vacinação vai a passo de caracol. Começam a surgir algumas falcatruas, perdoe-se uma expressão, mas falta esclarecer muita coisa, falta esclarecer o porquê do não fornecimento tão rápido que a Sra. Secretária de Estado falou da AstraZeneca, e nós temos a percepção, e é apenas uma mera percepção, que os contratos provavelmente feitos ou não tinham penalidades por não entrega em tempo, ou as penalidades eram manifestamente baixas, e esta farmacêutica resolveu vender a países terceiros com maior lucro, inclusive a ponto de poder cobrir as eventuais penalidades, abrindo-se assim uma concorrência desleal e mesmo o incumprimento de contratos. Portanto, isto são constrangimentos a nível da União Europeia, mas voltando ao Serviço Nacional de Saúde, este está a sofrer as dores da total incapacidade de organização do Governo, e já nem me atrevo a falar na reforma dos cuidados de saúde primários ou da reforma da saúde mental, tão importante nos tempos que correm, porque todos os esforços estão concentrados na pandemia. Toda outra atividade urgente está suspensa, o que quer dizer que milhares de portugueses que não tenham Covid vão perecer
por falta de cuidados médicos urgentes. E depois temos um governo que pede ajuda a tudo e a todos, mas que rejeita os recursos do setor social e cooperativo. E o resultado está à vista, é sermos penosamente o primeiro país do mundo com mais casos de infecção e com mais mortes por milhão de habitante, o que de facto é absolutamente improvável. Ainda hoje vimos aqui, o meu colega Paulo Muniz mostrou-me que o novo recorde de mortes é 293. Portanto, temos uma situação absolutamente caótica, com aquele panorama tremendo de ambulâncias em fila, de falta de oxigênio, de doentes que não têm camas, estão em cadeiras, no melhor das hipóteses, em sofás, e imagine-se a exportação, que já se começa a definir, dos nossos doentes para países da União Europeia, nomeadamente para a vizinha Espanha. E lamento dizer, Senhora Secretária de Estado, mas um governo que não lhe faz aquilo que lhe compete internamente não pode inspirar confiança para o que quer que seja em toda a União Europeia, nem ao nível das instituições europeias, nem ao nível dos Estados-membros, nem ao nível dos cidadãos. O Primeiro-Ministro António Costa, na sessão de Bruxelas de dia 20 de janeiro, e cito, referiu que foram os valores da Europa que trouxeram Portugal à Europa. Muito gostaria que o governo português levasse à Europa também independência, credibilidade e capacidade de fazer aquilo que é preciso quando a União atravessa o seu maior desafio e não submetesse Portugal ao ridículo de juntas instâncias europeias com casos como aquele que se adensa do Procurador Europeu. Termino dizendo que havia em tempos um slogan que dizia vá para fora, cá dentro. Parece que o Governo de Portugal foi de férias há muito tempo, não serve nem lá fora e muito menos cá dentro, e digo isto, Senhora Secretária de Estado, com muita mágoa, porque comparada com as presidências anteriores do Conselho da União, esta parece-me que é já à partida uma presidência quase falhada, e gostaria de ouvir os seus comentários. Muito obrigada.